perguntando se as sanções impostas à Rússia podem impactar toda a área de tecnologia e pesquisa científica dentro do país. Então, antes de tentar responder essa pergunta, é importante a gente fazer um diagnóstico. Quando a gente olha para a Rússia, a gente vê uma grande potência militar, a gente vê uma nação com programas espaciais, e isso pode fazer com que a gente pense que a Rússia ela é uma grande potência científica. Mas, na verdade, não é bem assim. A Rússia ela tem uma pesquisa científica, mas muito concentrada em algumas áreas específicas, principalmente na área de física e na área de engenharia aeroespacial. Mas nas outras áreas ela fica muito longe, até mesmo longe dos outros países emergentes, por exemplo, no caso do bloco BRIC. Na época do meu doutorado, a minha pesquisa foi exatamente estudar o cenário de inovação, e aí era impacto da cultura, estratégias de inovação, pensamento sobre o futurismo na área de inovação. E um dos pontos que eu analisava era justamente a produção científica. E eu coletei dados históricos, então desde 2002 até 2014, que foi a época que eu fiz o doutorado. E de todos os países, o único que teve um decréscimo na produção científica foi justamente a Rússia. Então ela já estava, até o Brasil já estava produzindo mais conhecimento científico do que a própria Rússia. E além disso, eles têm essa produção muito centralizada em alguns aspectos, que era basicamente a área de física e aeroespacial. E quando eu fui fazer a pesquisa em campo, eu conversei com gente do Ministério de Ciência e Tecnologia, visitei algumas regiões ali de inovação e um foco do governo na época era justamente tentar de alguma forma fortalecer outras áreas científicas que eles achavam super prioritárias. E quais eram essas áreas? A área de matemática e computação e a parte de engenharia, sem ser a engenharia aeroespacial. Eles acreditavam muito que o futuro da economia seria essa parte que a gente está vendo hoje da transformação digital, da economia digital mesmo. Então, se fortalecer na área, principalmente de computação, tecnologia aplicada, seria fundamental para a Rússia. E aí a gente pensa em como essas sanções podem impactar esse desenvolvimento. Pode impactar em vários sentidos. Mas eu vou pegar como exemplo aqui uma tecnologia específica que é central, que é super estratégica, que é a área de inteligência artificial. O próprio Putin, há uns 2 anos atrás, ele falou exatamente isso, que o país que dominasse a inteligência artificial, ele falou mais ou menos com essas palavras mesmo, os países que dominassem a inteligência artificial dominariam o mundo. E a Rússia, ela foi atrás de tentar desenvolver isso, mas ela está muito longe. Quando a gente vai para as principais conferências de inteligência artificial, que é uma das minhas áreas de pesquisa, a gente vê muita publicação, principalmente de Estados Unidos e China competindo pau a pau, e depois atrás, mas bem atrás, a gente vê países como a Alemanha, a Coreia do Sul, e a Rússia fica bem atrás mesmo, E a Rússia também ela depende muito, e aí está um fator muito importante, de semicondutores, que são os chips. E principalmente quando a gente está falando de chips de inteligência artificial, a gente está falando de chips que são específicos, nos quais as grandes marcas hoje que produzem os melhores chips para inteligência artificial são americanas, como é o caso, por exemplo, da NVIDIA. A Rússia ela até tentou fazer uma estratégia para ficar menos dependente de chips do Ocidente, mas ela não conseguiu atender ou alcançar o sucesso que ela desejava ali. E ela teve então que recorrer de novo a esses produtos norte-americanos. E eu vou dar um exemplo. Tem uma empresa de internet chamada Yandex, na Rússia. Ela é como se fosse o Google russo, ou seja, trabalha com busca e organização de informação. E eles tinham um projeto de inteligência artificial para fazer ali, ajudar no buscador e fazer um grande projeto de AI dentro da Rússia, de inteligência artificial. E eles precisavam então projetar um supercomputador, e eles projetaram um supercomputador. Só que esse supercomputador, ele precisou de 1.500 GPUs, que são os processadores para inteligência artificial. E aí eles tiveram que recorrer de novo à NVIDIA, que é essa empresa norte-americana
que fabrica esses chips para conseguir fazer o supercomputador. E agora eles estão fechados, né? Ou eles não têm acesso mais a semicondutores, principalmente de marcas americanas, mas também de todo um ecossistema que foi formado ali pelo Ocidente. Tem uma empresa que é a maior fabricante de semicondutores do mundo, que é a TSMC, que é uma empresa que fica em Taiwan, né? Mas ela já anunciou desde o começo, do início da invasão, que ela ia seguir as sanções e que ela já tinha deixado de exportar chips e semicondutores para a Rússia. É claro, a Rússia tem uma ligação com a China que pode fornecer algumas coisas, mas está longe de suprir toda a demanda que a Rússia teria de semicondutores para desenvolver novas tecnologias. Então, analisando por essa perspectiva, no curto prazo e a médio prazo, pode ser essas sanções elas podem impactar muito a área de desenvolvimento tecnológico e também de pesquisa científica, principalmente nessa área que a Rússia almejava tanto se desenvolver, que é a pesquisa científica na área de computação, na área do digital.